Continuando aqui com o vídeo, vamos aqui dar uma analisada como funciona aqui o endereçamento. A gente tem aqui o seguinte, ó. Aqui eu criei um índice 99. Qualquer número que eu desse na memória comum. E aqui é o primeiro, aqui é o segundo, na verdade, que o primeiro é o zero, né? Mas é o endereçamento da tabela. Ela vai do 100 até 20 posições para baixo. Cada memória aqui dessa tabela tem que ter 10 posições, porque cada 2 caracteres equivale a um word. Cada caractere em ASCII 2 equivale a 8 bits. Então a primeira é 100, a segunda é 110, a terceira é 120 e aí por diante. Aqui é a memória onde eu guardei as senhas. 11. A senha eu optei por uma senha de 4 dígitos, então eu preciso subir de 1 em 1. E aqui é onde eu coloco a que grupo esse usuário pertence, que está aqui. Então aqui eu tenho 331, 332, por aí vai. Como que funciona esse índice aqui? Então eu criei aqui 91, isso aqui é uma memória de incremento. Aqui é o endereço dela 99 e ela, a cada toque ela incrementa uma posição. Aqui é um botão, no caso, tá? Aqui é o botão de incremento, a mesma coisa, só que é para baixo. A gente atribuiu, deixa eu ver onde está aqui, né, para essa tabela. Que a memória 99 ela é uma memória que incrementa de uma posição. E eu coloquei a memória 98 como a posição que vem 99 vezes 10. Aqui eu estou apontando para a memória $20, tá? Aqui ó, memória 20, memória normal, o endereço que eu pego em 98 mais 100. Por quê? Porque se 98 for 0, eu vou endereçar a memória 100. Se for se 99 for 1, vamos multiplicar por 10, 98 é 1, vou ter 10 aqui, então eu vou passar 110. Para onde vem esse cara? Vem aqui, ó, para a memória 20. E o que vai acontecer com a memória 20? Quando eu crio a memória de endereçamento indireto $20, ele vai pegar o conteúdo que eu joguei aqui. No caso, se for 10, eu vou jogar 110. Quando jogar 110 aqui, eu vou ter acesso, tá, à informação que existe no endereço de memória 110. Conforme vai aumentando, aumenta gradativamente. Ou seja, isso aqui é o índice do vetor. Basicamente é isso. E aqui atribuir, por exemplo, que essa memória aqui na 20 eu vou ter o endereço que começa a partir de 100. Na memória 30, que é essa daqui da senha, aí eu vou incrementar só de uma posição. Ela começa no 310. Então vai ser 310, quando for 0, 311, 12, 13. E na memória 32, a mesma coisa, o mesmo princípio, só que o endereço é 330. Então aqui eu criei 3 tabelas. Um de início no endereço 100, outro de início no endereço 310, outro no endereço 330. Por que, né, dessa forma? Porque eu tenho que manter esses endereçamentos em sequência, certo? Para quê? Para que a minha tabela fique num único endereço, para que a hora que eu for mover essa memória, que é uma memória dinâmica, para uma área de memória estática, eu uso simplesmente uma função, certo? Então aqui, ó, acabou aqui uma memória, a tabela da senha, aqui acabou a tabela do nome, iniciou a da senha, acabou a da senha, iniciou o número do grupo, esse daqui. Essa aqui já é a tabela para a posição do grupo. O princípio é o mesmo, já vamos falar sobre ela. Certo? Então a base é essa daqui. Aqui é só uma rotina de confirmação. Quando o endereço desse enter é o endereço 12.0. O que acontece aqui?
Se o 12.0 estiver acionado, ele vai pegar, ele vai verificar se o endereçamento 30 é igual a 80. Então, o que é o endereçamento 30? O que tem no endereçamento, na memória indireta 30, é o valor que a gente carregou de acordo com o índice referente à senha. Aí ele vai comparar com a memória 80. A memória 80 é essa daqui, ó. Ele vai, não vai deixar eu mostrar agora, não deixou. Ó, 80. Se for igual, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o conteúdo, tá, que está dentro da memória indireta 20, que seria o conteúdo de uma dessas posições, que vai até lá embaixo, e vai salvar na memória 70. Que é a memória 70? Essa daqui. Ou seja, ele vai me dar a posição, vai colocar aqui a posição do usuário. E mesmo que eu mude aqui, o usuário atual vai ser esse. Então eu posso usar esse usuário atual para fazer como se fosse quem está logado mesmo. O resto da lógica depende do que você está fazendo. E vai acender aqui. O princípio aqui para por grupo é a mesma coisa. Eu tenho o endereço indireto 40 e o endereço direto, o endereço direto 50. Qual que é a lógica do grupo? Vamos ver se ela está aqui. Quem que é? Aqui, ó, o endereço do meu índice é o 95. Certo? Eu estou dizendo aqui que eu tenho o endereço 95 e o 96 é 95 vezes 10. Eu sempre multiplico isso por 10 porque eu tenho que reservar 10 espaços de memória para o nome. E depois eu coloquei aqui, ó, que na memória 40 eu vou apontar o endereço 350 mais a posição que vi 96. Se o 95 for 1, vai multiplicar por 10, vai somar 10 com 350, vai começar o endereço aqui 360, se eu não me engano. 360. Aqui, o 360. E aqui na memória 50 eu vou pegar o valor 95, que é o unitário mesmo, que é o valor direto aqui, e vou jogar na memória 430. Por quê? Porque eu reservei aqui 70 posições de memória, 10 para cada nome. E aqui, quando eu apertar o Enter, ele vai fazer a mesma coisa. Se o botão estiver aqui, ele vai mover. Aí ele não precisa fazer comparação, não está comando sem. Vai mover o valor que eu tenho aqui no endereço apontado para o 450, diferente. É 450? Contrário, desculpa. Ele vai mover o valor que eu tenho aqui, tá? No escrito em 450, tá? Para a memória correspondente, certo? Depois eu vou fazer para a gente ver. E por aí vai, mas o princípio é o mesmo. E aqui, como eu tinha feito naquele outro vídeo explicando, eu adotei umas posições para mim poder fazer uma associação desse 95, do valor desse índice, com aqui com os valores de nível, certo? Nível 0, nível 1, nível 3, para eu poder associar o meu grupo com o grupo que é gerado pelo sistema. Veja bem, quando eu coloco aqui, ele vai ignorar inclusive essa senha. Quem vai ter o controle do sistema vai ser o programa, entendeu? Ou o agente que está programando. Mas o princípio não é nem essa ideia, mostra como vai funcionar a tabela. Esse é o objetivo. Nesse daqui eu deixei em aberto, sem tudo, que é para a gente poder ter ideia como funciona o endereçamento. No outro programa que eu fiz era tudo fechadinho, porque uma vez que você saiba como é o endereçamento, eu não tenho nenhum tipo de problema, certo? Eu não preciso deixar ele aparente. Eu só preciso saber onde ele está, por isso que a gente monta aqui uma planilhazinha no Excel. Aqui, ó, conforme eu vou movimentando, eu vou selecionando o usuário, ó, 6, 5, fazendo a seleção. Por quê? Quem que eu tô incrementando ou decrementando aqui? O 95, tá vendo? E o que eu vou fazer aqui? Eu coloquei aqui no usuário Pedro.
Eu vou comparar a senha dele. A senha dele é 2222. Quando eu dou Enter, o grupo dele é 1. O que ele fez? Ele validou. Ele viu que a senha estava correta. Como ela estava correta, ele colocou que Pedro é o usuário atual e que o nível de acesso dele é 1, que era o que nós havíamos, que eu havia cadastrado aqui. Então, agora mesmo que eu mude, que eu continue mudando, ele vai acessando os endereços da tabela, mas eu não mudo o Pedro aqui. Mas a tabela vai sempre correndo. Ó. Paulo, Pedro, João, assim. Certo? Esse aqui eu não gravei nada, mas ele continua endereçando. Como que a gente sabe que ele está endereçando? Simples. Olha aqui, ó. O 20 está apontando, tá? Eu estou apontando para o endereço 350. 150. Quem que é o 20? É o nome aqui, ó. 140, 130. E vai alternando aqui. Aqui da base 300, tá? Eu estou apontando aqui, tá? Estou apontando pelo índice, tá? O endereço onde eu tenho a senha. E no 335, nesse caso, eu estou apontando, é tudo Lucas, tá? É aqui, ó, onde eu tenho o nível do Lucas. Então aqui, ó, eu montei 3 tabelas para o controle de usuário. No grupo, é a mesma coisa. Vou mudar aqui no grupo também para a gente ver. Aqui eu tenho o dólar 40, o investimento comum 40, apontando para o endereço 360, que é onde eu tenho os nomes dos grupos. E o endereço 50 tem o número dos grupos, para poder saber. Conforme a gente vai mudando aquele valor de índice, você vai percorrendo a tabela. A importância da tabela estar unida, não sei se eu falei isso no outro vídeo, é porque quando a gente trata de endereçamento indireto, você não tem esse recurso para memórias retentivas, né? Que é memória retentiva. No endereço da memória da DOP-B, eu tenho os registros S, que são registros comuns de memória, os registros $M, que são memórias não voláteis, né? Ou seja, são memórias retentivas, e eu tenho aqui o recurso da memória de endereçamento direto, mas eu não tenho um $SM, então eu tenho que fazer a transferência de tudo que eu salvo. Conforme eu estou movimentando, acho que eu cheguei a mostrar aqui. Certo? Quando eu estou dentro dessa tela, eu estou movimentando tudo que eu tenho do endereço 100, tá? Normal, para o endereço retentivo 100 e dos 250 campos para frente, enquanto eu estou nesse grupo. Faço a mesma coisa do grupo de usuários, de grupos. Grupo de grupos redundantes, mas é isso mesmo. Jogando tudo que eu tenho na memória comum 350 para a memória retentiva 350 por mais 88 posições. E quando eu ligo a IHM, a primeira coisa que ele vai fazer é transferir todos os valores que eu guardei nas memórias retentivas no início do programa para as memórias comuns durante 338 posições. Então, também, né, não sei se eu falei isso no outro vídeo, essa é a importância de deixar as tabelas todas no mesmo endereço, porque eu faço um único comando para poder gravar todos esses dados. A gente poderia, se não quisesse construir dessa forma, ter usado a rotina de receita para fazer esse endereçamento aqui dos campos. É bem simples, só que se a gente precisasse da receita de fato para
para alguma função dentro do sistema do CLP, se eu quisesse realmente colocar receita em alguma coisa que eu estivesse manipulando, eu não poderia usar a opção de receita se eu estivesse usando ela para controle do usuário. Então eu já preferi fazer separado. Até porque é bem simples. A gente só tem que ficar atento com os endereços das tabelas aqui. Então, ó. Então tá, ó. Só para mostrar. Ficou bem simples mesmo. Aqui, ó, a gente vai movimentando. E aqui a gente também vai movimentando. Aqui ele tirou o início do campo, porque esse programa aqui ele tem um detalhe que eu esqueci de tirar antes de começar o vídeo, tá? Que é isso aqui, ó. Ele está usando o dólar 70 para carregar 5. Eu tinha que tirar porque isso era uma função que eu estava usando no outro programa quando eu estava fazendo, e então toda vez que ele entra aqui ele muda o primeiro dígito que eu estou usando o mesmo endereço, mas é só por isso. Fora isso não tem nenhum outro tipo de problema, tá? Então tá, mas acho que deu para entender aqui como funciona esse endereçamento, ok? Então tá. Voltando a dizer que apesar da DOPB não ter diretamente o sistema de controle de usuário e grupo, se vocês viram que é bem simples a gente fazer isso.